Ponteiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa sessão, nós vamos ver conceitos relacionados a ponteiros. Antes da gente se aprofundar em ponteiro, que é um conceito simples, apesar das lendas que existem por aí, é um conceito muito simples, mas para a gente entender bem, a gente precisa se aprofundar num conceito que a gente já tem trabalhado até o momento, que é o de variáveis. Então, esse vídeo, em particular, vai se aprofundar nos conceitos de variáveis. A gente vai fazer uma revisão sobre coisas que a gente já conhece. Então vamos lá. O que é uma variável? Uma variável é um espaço de memória que possui um endereço inicial. Ela pode ser representada por um nome, que a gente chama de identificador. Dentro desse espaço de memória, a gente pode colocar um valor nele ou ler um valor a partir dele. E esse valor que eu coloco, ele tem que ser sempre de um tipo específico. Ok? Então, essas são as características básicas de uma variável que a gente precisa ter em mente neste momento. Existem as linguagens fortemente tipadas, as fracamente tipadas, a gente não vai entrar nesse detalhe por enquanto. Uma outra característica muito importante das variáveis é que o valor que a gente coloca dentro desse espaço de memória é variável, por isso o nome variáveis. O que significa esse valor ser variável? Significa que eu posso colocar um valor nesse espaço de memória e depois colocar um outro valor no lugar. Legal? O importante é que, uma vez que eu tenha um valor aqui e atribuo um novo valor, esse valor anterior é perdido. Legal? Uma forma da gente visualizar uma variável é a gente imaginar que uma variável é uma caixinha que tem um nome nessa caixinha, e aí você pode colocar dentro dessa caixa um valor e ler um valor dessa caixa. Essa é uma boa abstração para quando a gente está começando a aprender sobre variáveis. Legal? Muito bem. Agora a gente vai ver como a gente pode representar uma variável de outra forma, além dessa caixinha que a gente está acostumado a pensar. Lembre-se, uma coisa muito importante. Uma variável só pode armazenar um valor dentro dessa caixinha por vez. Legal? Então vamos lá, vamos à nossa lousa mágica e vamos continuar a explicação a partir da lousa. Então vamos ver o que acontece na memória quando a gente declara uma variável em C. Vamos supor que você declare uma variável do tipo int. Int A. Então o identificador da variável é A. O que acontece na memória? Vamos supor que essa aqui é a memória RAM. Quando essa declaração é realizada, é reservado um espaço na memória que caiba um número inteiro. Normalmente, int são 4 bytes, float são 4 bytes, double 8 bytes, char 1 byte, ok? Então, são reservados aqui 4 bytes de espaço para caber o número inteiro. Esse espaço ele deve ter um endereço inicial, por exemplo, 0055FF. A gente representa os endereços de memória em hexadecimal. E esse espaço de memória é representado pelo nome ou pelo identificador A. Legal! Isso é muito bacana. Por quê? Porque agora, se eu quiser colocar um valor aqui nesse espaço de memória, é só usar o identificador. A recebe 5, por exemplo. Então, quando essa linha for executada, vai ser colocado nesse espaço de memória o número 5. Olha que legal, a gente tem identificador, né? Já pensou se a gente não tivesse? A gente ia ter que chamar pelo endereço de memória, que coisa maluca, né? A gente ia ter que colocar 0055FF recebe 5. Que coisa maluca. Só um outro detalhe, é claro que isso aqui é só uma abstração. Dentro da memória é um bando de zeros e uns. Legal? Então o que vai ser colocado na memória, na verdade, não é o 5, é o valor binário que representa o 5, que é 101. Então vai ser colocado aqui 101. Na verdade, vai ser colocado 000000000000101. Ok? Muito bem. Uma vez que a gente entenda o que está acontecendo aqui na memória, a gente pode representar essa memória de uma maneira um pouco mais formal. A gente pode representar como se fosse uma tabela. Então, a minha tabela vai ter o identificador,
o endereço e o valor que está na memória. Esse endereço é o endereço inicial da variável. Então, por exemplo, quando acontece essa declaração no seu código, então a gente pode representar que na memória há uma variável cujo identificador é A, que reservou um espaço de memória que começa, por exemplo, no endereço 0055FF, faltou aqui um 22, vou colocar um 22 aqui. Isso aqui é a representação de espaço de memória em um sistema 32 bits. E aí, quando vier nessa segunda linha aqui, então eu posso dizer que o valor dessa variável é 5. Entenderam a representação que está sendo feita aqui? Se não entenderam, deixem na descrição que a gente tenta melhorar. Então, se eu tiver uma outra declaração de uma outra variável, o que acontece na memória? Reservado um outro endereço de memória, com um endereço inicial aqui, e quando eu fizer a atribuição, por exemplo, B recebe 3, vai ter um 3 aqui. Legal, como é que eu represento isso na minha tabela? Uma variável cujo identificador é B, que tem um endereço determinado. Qual que é o endereço que vai ser colocado aqui? Normalmente, o endereço que é reservado para a próxima variável é o próximo endereço que estiver livre. Lembrando, a variável A, na verdade, ela vai ocupar o endereço inicial 55FF22, mas também o 55FF23, o 55FF24 e o 55FF25, né? Porque são 4 bytes. Cada endereço representa um byte. Então, a variável B vão ser outros 4 bytes. Se você estiver usando o Windows, normalmente ele vai reservar os próximos 4 bytes em ordem decrescente. Se você estiver usando o Linux, normalmente ele vai reservar os próximos 4 bytes em ordem crescente. Aqui, como a gente normalmente usa o Windows, eu vou considerar como se fosse o Windows. Então, no Windows, eu conto o seguinte: a variável B é do tipo inteira. O tipo inteiro são 4 bytes. Então, eu subtraio 4 desse número inicial aqui, que vai dar 0055 FF e 1. Que conta maluca foi essa que eu fiz? Daqui a pouco eu explico a conta. Acreditem em mim. 55FF22 menos 4 vai dar 55FF1E. O próximo vídeo eu vou mostrar como a gente faz conta com hexadecimal. E na próxima linha, B recebe 3. Então, o valor da variável B é 3. Tudo bem? Simples assim, pessoal. Se é a primeira vez que você está vendo números hexadecimais, você pode ficar um pouco confuso, um pouco assustado. Você vai fazer tanto exercício que isso aqui vai ser normal para você, fique tranquilo. Deixando de uma forma um pouco mais bonitinha, então a gente tem essa tabela aqui. É importante que vocês entendam o que essa tabela representa. Quando eu declaro a variável A, eu tenho aqui na minha tabela, que representa a memória, a variável cujo identificador é A. Essa variável tem um endereço qualquer, aqui eu chutei um endereço inicial qualquer, e aí na segunda linha é atribuído o valor 5 à variável A. Então, o valor da variável A é 5. Na segunda linha, quando tem a declaração aqui do int B, eu tenho na memória uma variável cujo identificador é B, que tem um endereço qualquer de memória, provavelmente vão ser os 4 bytes anteriores a esse aqui. E aí, quando eu tenho a atribuição B recebe 3, então eu tenho aqui na memória o valor 3. Então, a variável B recebe 3. Ok? Então, pessoal, nesse vídeo é importante que vocês tenham essa visão aqui. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como se faz contas em hexadecimal. Então, até o próximo vídeo. Um abraço.